Olá, amigos da Encontro! Você sabia que para o bem ou para o mal as crianças imitam os adultos? Como encarar toda essa responsabilidade? Ou melhor, qual é o meu papel, o seu papel na vida das crianças? Você já pensou sobre isso? Vem com a gente! Bom encontro! Olá amigos, é muito bom, é uma honra ter você aqui com a gente. E eu quero começar o encontro de hoje falando do mês de setembro, que para nós na Encontro é um mês muito especial. A Encontro está completando 6 anos e ao invés de receber presentes, nós decidimos distribuí-los. Então eu quero convidar você a vir com a gente, acompanhar as redes sociais e se engajar nessa tarefa, nesse desafio, nessa missão. Encontro 6 anos e você pode participar ativamente disso. Nós temos falado nos últimos domingos a respeito de identidade. E se essa mensagem for importante para você, eu quero convidar que ao final dela você compartilhe com seus amigos, com seus familiares e também possa abençoar dessa maneira a vida deles. Hoje o nosso foco é especial para as crianças. E para a gente esquentar a nossa conversa, eu gostaria que você prestasse atenção nessa pequena crônica apresentada pela atriz Ingrid Guimarães, que ela produziu durante a quarentena. Um momento que você deseja apenas uma coisa: matar os seus familiares. O que é um paradoxo, porque está todo mundo isolado, é porque a gente quer que eles se mantenham vivos. Clara, me ajuda. Tava pensando aqui que eu acho que todo sonho de pai e mãe é conseguir ficar mais tempo com os filhos, né? A gente só não sabia que o sonho, na verdade, era um pesadelo. Porque além da gente dar amor, carinho, conversar, contar história, a gente tem também que fazer dever de casa. Mãe, vem aqui! Ela tá me chamando, ó. Se eu ficar quietinha, ela não ouve, eu tenho a técnica. Se eu não falar nada, o pai vai. Mãe, vem logo! Se eu não falar nada, ela pode resolver o problema sozinha. O que é, na verdade, o que seria melhor pra criança. Porque na escola não tem mamãe. Ela chama pela 3ª vez. A 4ª ela vem. Então é melhor eu ir. Mãe, se você não vier, eu vou tirar nota baixa. Eu queria falar uma coisa, uma carta aberta ao professor. Professor, parabéns por tudo. Vocês são maravilhosos. Sem vocês esse mundo não existe. Mas eu imploro, eu peço, de mãe para mãe, de mãe para pai, de pai para mãe, não envolvam os pais nos deveres de casa. Outro dia mandaram assim, fazer uma atividade física com a mamãe. Faz isso não, gente. Eu prometo para vocês, professores, que quando tudo voltar ao normal e vocês vão voltar a ter uma vida de inferno, que é o que vocês têm todo dia, com essas crianças todas dentro de casa, voltando de uma pandemia louca para gritar, para correr, eu prometo que eu me candidato a mãe voluntária. Eu leio para as crianças, eu faço teatrinho, eu passo meus filmes, eu dou palestra, eu ajudo vocês por um dia, tá? Tamo junto, mas tamo junto depois, agora estamos só a gente aqui. Tudo bem para vocês? Com amor, mãe. Amigos, essa breve crônica resume muito daquilo que nós sentimos durante esse período da pandemia. Um paradoxo entre o sonho de passar mais tempo juntos, em família, mas ao mesmo tempo o pesadelo dos filhos em casa o tempo todo. Talvez também o dilema dos pais que viraram professores domésticos e que foram arrancados da zona de conforto e tiveram que se desenferrujar no português, na matemática, na educação física, mas sobretudo no exercício da paciência. Muitos de nós também experimentamos o quarto como uma espécie de toca dos nossos filhos, uma espécie de esconderijo privado, mas sobretudo um senso de sobrecarga. Daria quase que para traduzir que esse período mostrou para a gente que o buraco é mais embaixo do que a gente pensava quando se trata do assunto crianças e filhos. Só que não foi apenas para os adultos essa realidade. Ela também chegou para as crianças. E eu quero provocar você. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui não se chama nada mais, nada menos do que um Fit Toys. E as crianças, aliás, está na moda, né? A criançada, todos eles têm isso na mão, estão dizendo que ele traz um benefício maravilhoso, pressionando para aliviar o estresse e a ansiedade.
Então fique ligado se seu filho, sua filha já tem um desses. Isso significa que, quem sabe, ele pode estar estressado, ou quem sabe tentando aliviar o estresse. Mas a pandemia trouxe para a gente, fez com que a gente percebesse novamente as crianças e o espaço que elas ocupam na nossa vida. Isso envolve pais casados, pais e mães solteiros, avós responsáveis, professores, padrinhos e madrinhas. Muitos foram levados praticamente ao limite, mas esse tempo só trouxe para a superfície uma reflexão bastante antiga. Qual é o papel dos pais e responsáveis na vida das crianças? O que significa estar envolvido nessa jornada? Para alguns casais isso tem gerado medo. Alguns dados confirmam que 1 em cada 5 casais brasileiros não desejam ter filhos. Eles optaram pela carreira profissional ou temem pela segurança das crianças diante de uma sociedade violenta. Mas prestem atenção, a maioria dos casais diz que não se sente preparada, porque crianças nos ocupam e exigem muito. Amigos, onde está o problema? Eu quero convidar você a nos inspirarmos pela sabedoria da Bíblia, a compreendermos o propósito perfeito que há nessa relação. Mas eu já adianto um pouco da nossa reflexão, parafraseando também o amigo pastor Ricardo Agreste. Crianças são um instrumento de Deus para tornar os adultos pessoas maduras e mais sábias. O livro da Bíblia dos Salmos nos diz o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que lhe dá. Os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Perceba 2 expressões bem importantes desse texto: presente do Senhor e flechas. Crianças são um presente de Deus para as nossas vidas. Deus os colocou na nossa vida, os colocou nas nossas mãos. Que grande responsabilidade, você não acha? Um presente que temos o privilégio de tornar ainda mais belo. Essa é uma visão que muda tudo quando enxergamos crianças dessa maneira. Existe uma responsabilidade com elas, mas também com Deus. Ao longo da minha vida, eu fui formulando para mim uma frase que resume a expectativa que Deus tem com relação a nós adultos na vida de uma criança. E essa frase diz o seguinte: Deus nos deu filhos, crianças, para fazermos na vida deles o que Ele mesmo faria. E essa formulação, esse texto bíblico, envolve alguns verbos. Para mim, em primeiro lugar, está o verbo amar. Um presente que a gente recebe com alegria. Ter alegria em passar tempo juntos com as crianças, comer juntos, conversar, dialogar, trocar experiências. É a parte mais bela da história. É abrir mão, muitas vezes, dos sonhos, os nossos sonhos de adultos, dos nossos projetos pessoais e decidir priorizar eles. Isso vai acontecer o tempo todo. É um período valioso que a gente tem para influenciá-los, para dividir vida, para ouvir quais são os seus principais medos, revoltas, estar presente na vida deles e não se livrar deles enchendo com coisas ou, quem sabe, atividades. Aliás, as crianças de hoje em dia são extremamente ocupadas. É um tempo que a gente tem para demonstrar a eles que nós os amamos por aquilo que eles são e não por aquilo que esperamos deles. Um livro da Bíblia chamado Colossenses diz o seguinte para a gente: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. E eu penso que a ausência constante irrita, frustra, decepciona. Ao invés de coisas, crianças precisam de carinho, de afeto e de sentirem-se aceitas, não um peso. Se você que teve filhos em um outro relacionamento que não deu mais certo, a sua presença é o melhor que você pode dar. Então se esforce para ser o mais presente possível. E no meio dessa situação difícil para todo mundo, especialmente para as crianças, foque naquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Amigos, crianças não são um mini projeto do sucesso dos pais e nem um ideal de felicidade. É participar ativamente de um processo em que uma pessoa está sendo moldada. É um tempo de perceber tendências de isolamento, dificuldades de interação, carências emocionais, medos,
mas também de cultivar hobbies, estimular um esporte, traduzir um ambiente saudável de família. Estudos dizem que a formação do caráter de uma criança se dá entre os 5 até os 10 anos. Por exemplo, é no período infantil que o cérebro absorve tudo o que se sente e se vê. E a criança interpreta as atitudes dos adultos como verdades. Se a criança vê com frequência a falta de educação na família, palavrões, ofensas e brigas, ela tende a repetir esse mesmo comportamento. O professor Mário Sérgio Cortella diz o seguinte: o exemplo é a melhor forma de ensino. Então elas olham para nós, para mim e para você. Não são nossos amigões, parceiros de compras e nem tampouco consoladores nas desilusões amorosas dos adultos. Não. Eles são filhos, são crianças. E quer você queira ou não, somos um espelho para eles. Acompanhe comigo esse vídeo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. And you ain't got a driver's license! I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Amigos, é nesse período que podemos temperar a vida das crianças. Depois, os melhores amigos, os mais chegados, serão os outros. Os amigos, os colegas da escola ou mais tarde na faculdade. Então nós temos um curto período, mais intenso espaço de tempo para conviver intimamente com eles. E é nesse período que nós precisamos semear valores para a vida. Uma segunda implicação que esse texto dos Salmos nos traz é que nós somos convidados a educar. E o texto faz isso ilustrando, dizendo que os pais são guerreiros afiando e apontando suas flechas, no caso, os filhos. E cá entre nós, afiar gera atrito, correto? E não vai ser apenas uma vez, mas quem sabe todos os dias. Educar é agir, é interagir constantemente. Então não basta ser apenas genitor, isso é apenas uma parte do processo. Estamos na fase de dizer, isso você não pode por essa razão, e isso você não pode por aquela razão. É trazer e envolver as crianças para dentro de um sistema, de um ambiente de convívio e ensinar claramente que há direitos e deveres. Lá em casa nós decidimos um tempo atrás que jogar no celular só seria permitido durante 1 hora pela manhã e 1 hora à tarde. O negócio foi tenso. Eu imagino que na sua casa também deva ser muitas vezes. Afinal, as crianças também nascem ou nasceram desconectadas do Criador. E não é estranho que elas tenham comportamentos desse tipo. Ensinar e colocar limites é uma expressão de amor. Eu quero acentuar isso. Então explique por que tem que dormir mais cedo. Explique que a tecnologia pode ser boa ou má. Que namoro é uma coisa para a fase adulta. Isso nem sempre é fácil. Em algumas casas, filhos são pequenos reis e rainhas difíceis de agradar. Mas e aí? O que você faz nessa hora? O que eu faço? É muito fácil a gente ouvir a nossa carência afetiva, emocional e muitas vezes a nossa imaturidade afetiva e queremos pousar de pais legaizinhos ou do outro lado, de equilibrarmos as coisas, fazendo o que precisa ser feito, que é nosso papel, sem que um adulto contrarie o outro na sua decisão. Quem sabe na sua casa os desafios sejam os mesmos, ou outros. O videogame, as intermináveis horas dos jogos online, as redes sociais,
o excesso de comida industrializada e fast food, as coisas jogadas pelo chão da casa, ou até mesmo aqueles papos sobre os influenciadores digitais que nossos filhos querem imitar toda semana. A psicóloga e autora da área de educação, Roseli Saião, diz o seguinte: educar desagrada quem está sendo educado. Mas se é importante que eu seja feliz e que meu filho também seja, então eu desagrado meu filho em nome da felicidade dele. Isso pode significar ter que dizer muitas vezes não, quando o diálogo não funcionar mais. E nem sempre funciona. Isso vale também para professores, pais, mães que criam seus filhos sozinhos, padrinhos, madrinhas, avós, avós, para quem vai ser ou pensa em ser um dia pai ou mãe. Birra faz parte. Você vai se enxergar numa encruzilhada. Ou diz não, não dá, você não pode, e permanece firme nessa decisão, mesmo com aquela tromba e aquele choro, ou cede e libera o celular sem limites para garantir a paz por algumas horas. Agora, amigos, perceba uma coisa. Dizer algumas vezes sims e alguns nãos, você não pode, você não deve, é um investimento na formação, no caráter da criança. E eles vão pedir, eles vão implorar por isso. Eles vão nos exercitar para além dos nossos limites e disposições para que a gente amadureça. Então fique tranquilo. Isso não causa e nunca causou trauma em ninguém. Agora, se eles nunca ouvirem um não, terão dificuldades com aquela promoção que não chegou desta vez no seu trabalho, com aquele namoro em que a namorada não quis mais continuar, com aquele plano que precisou esperar um pouco para acontecer. Então, frustrar, às vezes, faz bem. Autoritarismo jamais. Mas faz bem perceber já em casa quem são as autoridades, a começar no nosso lar. E aos poucos eu digo para você que nós, pais e responsáveis, começamos a receber um feedback do que eles têm aprendido com a gente. Semana passada, na hora do almoço lá em casa, os nossos filhos estavam chocados porque na aula de português, 3 colegas receberam advertência e foram enviados para a direção por causa de mau comportamento. Como pai, eu lamentei pelos colegas, mas eu vibrei pela associação que os nossos filhos fizeram. Tipo, não é por aí. O livro da Bíblia chamado Provérbios nos inspira nesse caminho. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Fique tranquilo, nós não estamos falando de agressão física, nada disso. Falamos de uma orientação séria e comprometida dos pais no presente que pode livrar os filhos da infelicidade futura. E isso é muito verdade. Eu me lembrei de um texto que foi escrito envolvendo um acontecimento de 18 anos atrás em Recife, Pernambuco. 2 jovens de 16 anos saíram para uma aventura com amigos na praia e acabaram se perdendo. Depois de 16 dias desaparecidas, foram encontradas mortas em um canavial. Mas veja só, lamentavelmente na entrevista, as mães das meninas, poderia quem sabe ser também os pais, disseram que não sabiam onde, com quem e nem o que as meninas estavam fazendo durante todo aquele final de semana. Eu trago alguns recortes desse artigo e, se você quiser, pode conferi-lo depois na internet. Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer vocês saberem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto a vocês 2 horas, enquanto limpavam seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixar assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não,
quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso, e em momentos até odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. As outras crianças comiam doces no café, e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante, comiam batatas fritas e sorvete no almoço. E nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Por causa da nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por qualquer crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus, como a minha mãe foi. Eu acho que este é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más. Dr. Carlos Hecht-Royer, médico psiquiatra. Queridos amigos, filhos são um presente do Senhor, para fazermos na vida deles o que o próprio Deus faria. Um terceiro e último aspecto da palavra dos Salmos inspira-nos a confiar e perseverar. O bom Deus nos colocou como pastores, como guias dos nossos filhos. E os Salmos nos dizem que temos a tarefa de apontar essas flechas. Isso tem a ver com muita alegria, satisfação, amor e ensinar bons hábitos. Nosso trabalho nesse período inicial é intenso e quem sabe até bem tenso às vezes. Rubem Alves diria que precisamos da paciência de plantar carvalhos ao invés de eucaliptos. Então, amigos, eu quero convidar vocês, a dar o seu melhor e assumir com protagonismo esse papel, na certeza de que as maiores alegrias ainda virão no decorrer da história. Até porque carvalhos demoram a ficar grossos e fortes. Então eu convido você a continuar, ou a partir de hoje, a orar pelos seus filhos, pela saúde deles, pelo desenvolvimento, por suas escolhas e por todas as áreas da vida futura. Vai chegar um tempo em que eles estarão não mais em nossa casa. Eles estarão no mundo, tocando a vida deles. E para nós, restará apenas duas coisas: a vontade de que se lembrem de tudo o que ensinamos e a confiança de que onde estiverem, estarão cuidando e estarão se lembrando daquilo que ensinamos para eles. Todos nós temos medo de que eles se percam de alguma forma. Tememos a tecnologia, o mundo moderno, as drogas, ou quem sabe até uma pessoa mal intencionada que entre na vida deles um dia. Eu sei. Mas eu me lembrei de um episódio. Jesus também se perdeu e foi encontrado. Na época da Páscoa, seus pais foram a Jerusalém, a capital de Israel, para celebrar a data, que era uma obrigação cultural e religiosa. No meio da multidão, ele se perdeu. O encontraram apenas 3 dias depois. E ele estava conversando com intelectuais religiosos a respeito da fé. Ele disse aos pais quando o encontraram: "Mas por que me procuravam?" perguntou ele. "Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Pensando bem, eu me dei conta que o encontro perfeito entre os pais e o filho se deu na espiritualidade em comum, na presença e na fé no mesmo Deus. A fé no Deus que conduz a história das nossas vidas no presente, que conduzirá no futuro, bem como também conduz a história do mundo. Então, amigos, eu quero convidá-los. Que tal fazermos deste vínculo o vínculo perfeito entre pais e filhos? Você deseja isso para sua família? Vamos afiar nossas flechas na direção da vontade do nosso Deus. Convido para falarmos com Deus. Senhor, obrigado pelo privilégio que é termos filhos e participarmos da formação dos nossos pequenos, sejam eles afilhados, netos e netas. Eu oro e peço por sabedoria e paciência, para que nós possamos amá-los, ensiná-los, mas acima de tudo direcioná-los como pequenas flechas em nossas mãos para o alvo
que é a vontade de Deus nas suas vidas. Que este seja o nosso vínculo, a nossa união mais forte e duradoura. Em nome de Jesus. Amém. O vínculo perfeito entre pai e filho se dá na fé em Cristo Jesus. E Ele quer conduzir a minha e a sua história. Eu aceito. E você? O que você decide? Uma abençoada semana e até o próximo encontro.